Vamos lá. Valores Humanos, Instituto Itapuã, Professor Márcio, CGA, Metodologia OPE, Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo. Então, pois bem, vamos começar este módulo. O próximo slide, ele tem um vídeo do Léo Frame, o idealizador da metodologia OPE. Sugiro que você assista na medida que você receber a apresentação desta aula, né? Então, além desta aula gravada, você também vai receber os slides tratando o mesmo assunto para facilitar os seus estudos, né? Ir e voltar o tempo inteiro. Vamos lá. Então, começando com o autoconhecimento. O que significa o autoconhecimento? É o conhecimento de si próprio, das suas características, qualidades, imperfeições e sentimentos que o caracterizam. Então, eu deixei claro aqui na próxima linha: característica de um indivíduo é diferente das qualidades deste indivíduo, é diferente das imperfeições desse indivíduo e é diferente dos sentimentos desse indivíduo. Por quê? Sentimentos aliados às imperfeições, aliados às características, vão caracterizar essa pessoa. Então, o meu jeito de ser, as minhas características, dentro delas nós temos as qualidades, as imperfeições e os sentimentos. Autoconhecer-se é caminhar para dentro de si, avaliando cada ponto positivo e aquilo que pode ser aperfeiçoado, na busca de ser sua melhor versão. Então, eu deixei destacado aí a busca de ser sua melhor versão. Então, ao final deste curso, nós precisamos ter em mente isso. Hoje é a minha melhor versão? Para ficar mais claro, hoje estou sendo uma pessoa melhor do que eu fui ontem, do que eu fui na semana passada? Eu estou sendo agora uma pessoa mais caridosa, mais responsável durante esse momento de pandemia? Ou eu fiquei rebelde, fiquei sem objetivos claros? É isso, conhecer-se ou buscar sempre a sua melhor versão. Esse é o objetivo da metodologia OPE. É que o cidadão, é que o indivíduo, é que o sujeito, é que o aluno, ele busque constantemente a sua melhor versão, a sua melhor forma de se apresentar às pessoas e a si mesmo. E a si próprio, né, melhor dizendo. É um processo longo que dura a vida inteira. Opa, então não adianta eu pensar nisso só hoje? Não. Terei que pensar isso amanhã, quando eu tiver 18 anos, quando eu tiver 30 anos, 40 anos, 60 anos, se Deus permitir, 70, 80, 90, quiçá, né, até ser um centenário, que dura a vida inteira, mas que nos permite entender nossos propósitos, caminhos e objetivos, tornando nossas escolhas mais assertivas. Então, o objetivo de você buscar a sua melhor forma, buscar a sua melhor versão, é bem simples. Você quer acertar, não é? E nos dando muito mais segurança. Então, uma pessoa que conhece a si própria, uma pessoa que busca o tempo inteiro melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, a chance dela acertar é maior. E se ela acerta mais, ela vai ter mais segurança. Esse é o nosso grande objetivo. Conhecer-te a ti mesmo, um aforismo. Então, embaixo você tem o que significa aforismo, depois você vai estudar. Famoso e escrito no templo de Delfos, na Grécia Antiga, mas que ainda nos tempos de hoje faz muito sentido. Segundo Sócrates, é somente por meio do autoconhecimento que poderemos alcançar uma vida em equilíbrio. É a partir desta ação que amadurecemos nossas emoções e nos percebemos de uma forma mais autêntica e plena, exercendo o que nos faz sentido e construindo um projeto de vida muito mais feliz. Então, quer construir um projeto de vida? O que eu sou hoje? Tem que ser um projeto que começou semana passada. Então, o fato de eu estar aqui agora, ministrando essa aula para vocês, eu fui capacitado, eu fui treinado a lidar com essa tecnologia, que é a gravações de aula. Então, agora eu estou realizando esse projeto de vida que eu tive agora. Qual foi o meu projeto de vida? Daqui uns dias estarei preparado para gravar aulas para os meus alunos. No caso de CGA, do sexto até o oitavo ano, e de literatura e história da arte do nono até o terceiro ano do ensino médio. Esse é o meu projeto de vida agora, que se realiza. Ok? Benefícios do autoconhecimento. Então, o que é o lucro quando eu tenho o autoconhecimento? E eu coloquei entre parênteses algumas situações que a gente deve o tempo inteiro combater. Entre parênteses, situações a serem combatidas. Então, o que eu preciso combater para melhorar essa versão minha? Então vamos lá. Número 1, reagir de forma diferente em cada situação da nossa vida. Eu não posso ser programado igual um computador, igual uma máquina. Ouvir um barulho, eu faço outro barulho. Né? Bateram em mim, eu devolvo.
Com um soco, com um chute? Vamos ver, não é? Reagir de forma diferente a cada situação da nossa vida. Qual que é o convite aqui? É o convite da reflexão. Por quê? Se eu conseguir fazer essa reflexão, não vai acontecer isso. Ó. Sou desse jeito. Será que eu sou só um jeito de ser? Será que eu funciono só de uma maneira? 2. Perceber como os fatos impactam nossos sentimentos e emoções. Tem gente que tudo que acontece, isso não me atinge, mas você vai buscar, vai analisar aquela pessoa, você vai ver que ela está amargurada, ela está chateada, por quê? As coisas que ela passou na vida, ela não soube lidar com aquilo, e essas situações estão trazendo sofrimento, dor e angústia para essas pessoas. O item 3, descobrir o nosso propósito, seja profissional ou pessoal. Então, o que significa isso? Eu quero ser o quê? Qual que é o meu objetivo quando eu for adulto? Qual que é o meu objetivo agora no ensino fundamental? Eu quero conseguir as melhores notas, eu quero ter um nível de aproveitamento de 80%, 90%, e quiçá, né, se eu for brilhante em algum conteúdo, até mesmo buscar os 100%. Agora, o que a gente deve combater? Há coisas mais importantes. A coisa mais importante do que a minha questão pessoal, da minha vida profissional, quantas pessoas hoje em dia sofrem pelo fato de não terem escolhido uma profissão adequadamente, ou pior, tiveram a oportunidade de treinar, de estudar, e não conseguiram, não fizeram, abriram mão de seus sonhos, não é? Isso é terrível, isso é problemático. Item 4, sentir mais confiança em si mesmo e nos outros. Isso não muda o que eu penso. Ou seja, eu acho que eu não sou capaz, ou então eu vejo alguém, eu já faço uma descrição dela, eu já faço uma análise pejorativa, já condeno aquela pessoa, né? já estabeleço ali um pré-julgamento, ela não dá conta, ela não é capaz disso, aí eu vejo ela fazendo alguma coisa, eu falo, deu sorte. Não é bem assim que as coisas acontecem. 5, ver a vida e os problemas sobre uma nova ótica. Então, o que significa isso? Se você vê sempre o lado negativo das coisas, está na hora de você ver o lado positivo. Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivenciando, não só aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, mas no mundo inteiro. Não é o momento da gente tirar algum proveito dessas coisas? Por exemplo, as pessoas que estão se preparando para o Enem, não é o momento delas estudarem ainda mais, uma vez que várias outras pessoas abrirão mão da sua rotina de estudos, porque não estão sabendo lidar com o que está acontecendo agora, ou estão pensando que agora é um momento de férias, é um momento de não fazer nada, é um momento de acordar tarde e dormir mais tarde ainda, não pensar em nada, não projetar nenhum sonhos. Aí eu deixei uma dica ali, ó, sempre a mesma coisa. Será que é sempre a mesma coisa? Não. Vamos ver as coisas com uma visão mais apurada, uma visão reflexiva, uma visão realista e, sobretudo, com esperança. Eu posso ser uma pessoa realista, mas dentro de mim tem que arder uma esperança. Então a minha esperança é que esse momento passe e que o mundo não volte a ser como ele era antes dessa pandemia, que ele melhore, que melhoremos as nossas relações interpessoais depois dessa pandemia. Seguindo, o item 6, respeitar as diferenças. Isso é importantíssimo, né? Quantas pessoas que julgam a outra pela cor da sua pele, o jeito do seu cabelo, ou pelo gênero, se é um menino, se é uma menina. Isso é terrível, não é? Então, vale a minha opinião? Não, não é? Respeitar as diferenças é um direito de todo mundo e é um dever também de todos. 7. Valorizar as próprias competências e habilidades. Essa aqui vale a pena a gente caçar até mais um tempinho, né? Não leva o jeito para nada. Quantas pessoas, velhos, adultos, pessoas de meia idade, adolescentes e crianças que não acreditam no próprio potencial. Então, se você faz parte desse grupo de pessoas, eu gostaria que você desse um passinho para o lado, olhasse para ver o que mudou se você não acredita em você mesmo. Agora passa a ter esperança sobre a sua vida. Passa a ter esperança sobre aquilo que você acredita. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Não é? É claro que se a partir de agora eu quero valorizar as minhas competências e as minhas habilidades, provavelmente depois de 5 minutos eu posso me ver fazendo alguma coisa errada de novo. Mas isso não é motivo para fraquejar, nem voltar atrás. É mais uma fonte de você buscar a excelência. Lembre-se, nós estamos buscando a nossa melhor versão. Item 8. Desenvolver o amor por si mesmo. Não presto para nada. Quantas pessoas, né, não se amam? Existe um versículo da Bíblia, né, não lembro mais onde ele está, que está lá no Antigo Testamento, que diz assim:
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, e amarás o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, quando eu quero amar alguém, primeiro eu devo me amar. Então a primeira coisa, eu tenho que me sentir bem. Eu tenho que ser uma pessoa amada por mim. Ok? 9. Fortalecer a autoestima. Já sei o resultado, fracasso. Nada disso. Eu não consegui agora, eu vou conseguir depois. Eu me lembro quando eu estava ensinando a minha filha a andar de bicicleta sem as rodinhas, ela estava andando, né, a gente estava numa pracinha, ela dando voltinho com aquela rodinha, aquele barulhinho chato, ela falou assim, papai, será que é difícil andar sem as rodinhas? Eu falei, nós vamos testar agora. Tirei as rodinhas e ela começou a andar. E eu não me esqueço do que eu falei com ela. Eu dei ela 2 orientações. A primeira delas, olha para mim, olha para frente. E a segunda eu falei, olha, pedale. Ou seja, esforço e objetivo. Bem próximo. E ela olhava para mim e pedalava, não gastou nem 10 minutos, 15 minutos, a menina já estava andando sem as rodinhas. Então, nós temos capacidade de conseguir muitas coisas. Né? Isso vale para mim, vale para você, vale para os seus pais, né, para os seus familiares. A questão 10, ter empatia. Eu quero que você depois busque no dicionário o que significa empatia. Né? E eu deixei o exemplo aqui, ó. Não me dou bem com ninguém. Então, se isso deve ser combatido, dar bem, não me dou bem com ninguém, então o que significa empatia? É eu me dar bem com o outro. É eu me sensibilizar com o outro. Eu entender o que o outro está querendo, está buscando, né? Claro, né, o sentido é mais amplo do que eu propus agora. Vejamos nos próximos slides 2 exemplos de pessoas que buscam sua melhor versão. E o projeto de vida que as impulsiona. Então eu separei 2 pessoas para a gente fazer esse trabalho. O primeiro é o Cristiano Ronaldo e o segundo é o Daniel Dias. É claro que aqui nós vamos ver agora sobre o Cristiano Ronaldo um jogador de futebol. Então nós veremos esse sujeito dentro daquilo que ele faz, na profissão dele, futebol. E nós veremos também o nadador paralímpico, o Daniel Dias, né? Recordista, medalhista, e o Cristiano Ronaldo também, um recordista de números pessoais e enquanto equipe. Né? As equipes que ele joga, que ele está junto, as equipes são vitoriosas. E ele individualmente também é um sujeito muito vitorioso. Então você vai assistir ao vídeo agora do Cristiano Ronaldo e depois do Daniel. Ok? Aí nós já vamos para as nossas primeiras perguntas da nossa atividade. Lembre-se que nós estamos trabalhando agora com valores, né? O autoconhecimento, o projeto de vida, ser a melhor versão de si próprio. Número 1. O salto de Cristiano Ronaldo foi uma questão de sorte e momento ou uma consequência de uma rotina de esforços? Justifique. Então eu quero que você justifique isso. Se você acredita que aquilo ali foi questão de sorte, momento, diga por que você acredita naquilo. Não é? Se você acredita que aquele salto que ele deu, quem assistiu o vídeo sabe do que eu estou falando, é nada mais, nada menos que uma consequência de uma rotina exaustiva de treinos do sujeito, você vai justificar. Digamos que você acredita que são as 2 coisas. Justifica essas 2 coisas. Né? Da mesma forma, o Daniel. O brilhantismo de Daniel Dias está na condição de ser um deficiente físico, ou seja, ele só é brilhante, ele só apareceu na TV porque ele é um deficiente físico, ou a condição dele de ser livre? Ele contou para ele mesmo que ele é livre, ou alguém precisou ficar contando para ele que ele é livre? Não é? Justifique. Responda no seu caderno entre 6 a 9 linhas, ok? Então você vai responder, você deve assistir aos vídeos, prestar atenção na proposta, ver se essa proposta se encaixa com aquilo que nós estamos estudando. Então o que a gente está vendo agora neste módulo? O autoconhecimento, qual que é o poder disso na minha vida? A ideia do valor, vale a pena eu cultivar alguns valores? E, sobretudo, o meu projeto de vida, aonde eu quero chegar, onde eu quero alcançar. Não é? Questão 3. Aproxime os valores humanos presentes nas páginas 31, 30 e 31 do nosso livro Empreendedorismo e Projeto de Vida, aos desportistas Daniel Dias e Cristiano Ronaldo. Então, agora, você, aluno do 6º, do 7º, do 8º ano, vão ler as páginas 30 e 31 para você entender o que significa esses valores. E aí você vai ser capaz de voltar
e responder muito bem o item 1 e o item 2, tá certo? Fiz isso de forma estratégica. Primeiro você vai, a questão 1 e a questão 2, você vai mostrar com as suas impressões, a sua vivência de mundo. Na questão 3, você já tem agora um apoio teórico. Isso também é fundamental. Então, se você busca ser um grande profissional no futuro, a base teórica é fundamental. Assim também como as impressões, a sua vivência de mundo vão te auxiliar. Então, e vale até a pergunta, né? Uma pergunta retórica. Por que até hoje não conseguiram erradicar esse vírus? Porque até hoje não está claro para ninguém qual é o método farmacêutico, né, farmacológico, para combater o coronavírus. Então, qual o remédio que as pessoas podem tomar para combater os sintomas dessa doença? Né? Vale a reflexão. Questão 4. Agora, apresente a ideia oposta aos valores presentes nas páginas 30 e 31 de nosso livro Empreendedorismo e Projeto de Vida. Aí, para quem está com um pouquinho de dificuldade, por exemplo, o que é oposição à honestidade? Então, o que é o contrário? O que é o oposto à honestidade? O que é o contrário, o oposto à humildade? E o que é o contrário, o oposto de coragem? Aí depois você vai me explicar por quê. Da mesma forma, entre 6 a 9 linhas. Então, se você quiser, você pode parar esta aula, né? Dar o pausá-la, responder e depois você pode voltar. Né? Antes de responder, leia atentamente as páginas 30 e 31, 30 e 31, 30 e 31, do sexto até o oitavo. Então, o ideal agora é que, antes de você responder a questão 4, que você leia novamente as páginas 30 e a página 31. Qual o objetivo de ficar lendo, repetindo? A gente chama isso de recursividade. Cada hora que você lê com um comando, você vai ver aquilo de uma outra forma. Ou seja, você vai aumentar o seu repertório, a sua capacidade de compreensão e você consolida esse conceito, que é importante. Ok? Aqui a gente tem um manifesto que eu tirei lá da metodologia OPE. Então, tá junto em missões, o que a gente acredita, a empresa, né, a organização. E o que significa o manifesto? Até coloquei o exemplo dele aí, ó. Exposição em que se manifesta o que é preciso. Então, para que a metodologia OPE funcione muito bem por parte de seus profissionais e para quem quer usá-la, tem algumas coisas. Olha, sentido. Então, para eles, qual que é o sentido da metodologia OPE? O sentido é direção, o sentido é significado e o sentido é sentimento. Então, vamos aos 3. O sentido é direção. O ponto que norteia nossos caminhos, que inspira nossos sonhos e constrói nossas realidades. Então, eles acreditam que a metodologia OPE pode ser uma direção na vida das pessoas. Depois, o sentido é significado. A tradução de nossas ações, dos nossos encontros e buscas. Então, eles têm um significado bem claro. Eles querem traduzir as ações deles, não é? Depois, sentido é sentimento. As percepções e emoções que nos conectam com o outro e com o mundo. Então, não adianta eu ser somente habilidoso em português, por exemplo, ou em matemática, ser brilhante em cálculos na física, saber equações nas questões de química, se eu não souber lidar com os meus sentimentos. Então não adianta eu ser uma pessoa extremamente bem-sucedida em uma profissão se eu não sei lidar com o próximo. Será um problema. Se eu não sei o que é o significado simples de cuidar do outro, se eu não consigo entender qual que é a direção que aquilo ali está me levando. A gente tem alguns exemplos de pessoas que começam a usar as drogas, né, que se rendem aos vícios. No primeiro momento, aquela droga ilícita, ela não tem nada que vai dizer contra ela, vai dizer o seguinte, olha, eu não presto, olha, eu só vou trazer problema. Pelo contrário, né, as pessoas vão se sentir estimuladas a cada vez mais usarem. Mas com o passar do tempo, aquilo ali vai ser um aprisionamento. A pessoa vai perder a direção da vida dela, perde-se o rumo, aí já era. Para voltar, vai demandar muito esforço, né? Porque além dele estar no ponto B, por exemplo, ele tem que voltar no A, reconstruir tudo até chegar no B. Então a vida vai ser muito dolorosa, vai ser um sentimento, né? Uma busca, uma luta, um significado muito doloroso. E que a gente quer que todos os jovens, adolescentes e crianças não venham passar por isso. Né? Você não precisa experimentar para saber que aquilo ali não presta. O conselho dos outros, a experiência dos outros pode ser fundamental para você entender que este mundo
não pertence a você. E que você abusar, que você menosprezá-lo, achar que aquilo ali não é capaz, vai te trazer problemas. Eu me recordo que um dia eu conversei com uma pessoa, próximo da minha família, em que ele disse, já é um senhor, né, já tem mais de 60 anos, ele dizendo isso há 20 anos atrás, que ele sempre mexeu com drogas, e quando ele ouviu falar do crack, das consequências do crack, ele menosprezou, ele falou assim, que isso, bobagem, que dia, eu sempre mexi com drogas, isso nunca me afetou a minha profissão. Esse sujeito, ele é padeiro. E ele falou que ele me contando que ele experimentou várias vezes, depois ele ficou dependente químico do crack. Ele falou que a vida dele foi destruída, nem emprego mais ele conseguia, porque ele chegava no local de trabalho alucinado, né? Porque a droga provoca isso, e ele não dava conta de se concentrar para trabalhar. Ok? Então vamos lá. A metodologia OPE busca o despertar do sentimento para uma vida plena. Então, vida plena, profissão, sentimento, saber o que você quer, né? Ter o autocontrole. Muito bom. Vida plena de direção, significado e sentimento. Educação como ferramenta para o autoconhecimento e uma atitude empreendedora em cada projeto de vida. Então, tudo aquilo que você estuda em português, matemática e nas demais disciplinas, você tem que usar isso a seu favor. Então, levando para o campo da língua portuguesa, quando eu começo a aprender, geralmente isso é conteúdo do oitavo ou do nono ano, colocação pronominal, coesão textual, coerência. Então, quando eu aprendo essas coisas, é para eu usá-las. Eu não posso aprender alguma coisa na disciplina de língua portuguesa, esquecer aquilo, só voltar de novo se tiver um exercício. Eu tenho que tentar aplicar aquilo na minha fala, no jeito de escrever, porque eu estou me qualificando. Eu estou pensando no meu projeto de vida, porque quando eu for adulto, quando eu tiver o meu emprego ou tiver o meu negócio, eu tenho que pensar comigo o seguinte, a língua vai me ajudar a alcançar lugares maiores, vai me ajudar a fechar novos negócios, a assinar contratos, isso é importante, e sobretudo, vai me ajudar a compreender o que as pessoas estão tentando me vender, por exemplo. Não é? Como a gente sabe, uma vírgula no meio de uma frase pode mudar completamente o significado dela. Não é? Porque inspirar pessoas a tornarem suas vidas nas mãos é plantar semente de seres humanos conscientes, felizes, éticos e comprometidos com o futuro. Então nós vimos aqui qual que é o manifesto, né? Qual que é o objetivo da metodologia OPE. Então eles estão declarando para todo mundo o que eles acreditam como um ser humano pleno. Quem que é o ser humano pleno? É aquele capaz de lidar com o autoconhecimento, atitudes empreendedoras, pensar no seu projeto de vida, usar a educação como uma ferramenta poderosa de transformação pessoal e para o próximo. Eu com as minhas filhas, quando eu vejo alguma delas falando alguma palavra errada, eu corrijo as meninas. Por quê? Eu sou chato? Não. Porque eu estou preparando as minhas filhas para um grande projeto de vida. Elas vão entender que é importantíssimo se expressarem de forma coerente com aquilo e aquele lugar que elas estão. Não é isso? Ok? Então a gente tem que pensar na ideia de direção, na ideia de significado, na ideia de sentimento. Caminhando. Antes de finalizar este módulo, revise os exercícios e retome os conceitos. Então, o que eu peço para você novamente? Releia as páginas 30 e 31 a respeito dos valores. Faça um resumo desses valores no caderno. Então, no mínimo agora, será a sua terceira leitura destas páginas. Então, você deve, depois dessa terceira leitura, fazer um resumo no seu caderno, dizendo o que significa esses valores, consolidando. Lembra aquilo que eu disse? Recursividade. Toda vez que você lê, que você volta na mesma coisa, com uma visão diferente, pensando num outro caminho, você vai enxergar situações que aquela primeira leitura não foi capaz de lhe oferecer. Ok? Aí eu vou fazer um comparativo de novo com o coronavírus. Será que algum cientista, em vez de analisar esse micro-organismo da mesma forma, não é maneira errada de olhar? E se eu olhá-lo agora de uma forma diferente? Se eu expor esse vírus a uma situação que até hoje eu não vi, quem sabe eu posso ver coisas que eu não tinha visto anteriormente, que serão capazes não só de trazer a cura para este momento que a sociedade está vivendo, e até mesmo para novas doenças que podem surgir, ou doenças já primitivas que vêm acompanhando a sociedade durante anos, séculos e milênios, quem sabe, não é?
Aí, mais um resuminho para gente. Os itens agora, 1, 2 e 3, está lá na BNCC. São as competências gerais. Então, nós temos ali 10 competências. Eu sugiro a você a pesquisá-las depois, né? Para quem quiser. Lembra que não ampliar o seu conhecimento, eu separei 3 delas. Que a primeira delas, né? Aqui é só a explicação, eu não coloquei ela, não coloquei cada uma delas, porque eu quero que você pesquise. Então, o item 1, ó, conhecer-se. Para quê? Por que eu preciso me conhecer? Eu me conheço, olha, eu sei onde eu moro, sei o número, o código dos meus documentos, sei o meu sobrenome, sei quem são meus pais, sei o nome dos meus avós, eu tenho irmãos, tenho filhas, trabalho, tenho uma profissão, mas conhecer-se para quê? Apreciar-se. Opa, eu quero a minha melhor versão, lembra-se? E cuidar de sua saúde física. Então eu tenho que pensar também num outro cenário importante para a minha vida. Se eu tenho grandes projetos de vida, eu preciso também preparar o meu corpo para isso. Hoje mesmo, enquanto eu gosto de ler notícias, e no site globo.com tem lá alguns exercícios para você melhorar a condição pulmonar. Então são alguns exercícios que vão fortalecer os pulmões das pessoas. Ainda não li a reportagem toda, mas eu me senti atraído por ela, não é? Saúde física e emocional. Depois, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros. Então, quando eu sei que uma pessoa pode ficar triste, eu também sei que algumas situações me fazem ficar triste. Então, eu já começo a pensar em mim e penso também no outro, não é? Com autocrítica, olha, isso que eu fiz não foi legal. Olha, isso que eu fiz foi muito legal, mas eu poderia ter feito diferente também. Autocrítica, né? E capacidade para lidar com elas. Tem pessoas que, se receberem um não, por exemplo, ficam frustradas. Eu já contei isso dentro de sala de aula. Se eu não contei, vai agora. Alguns rapazes, alguns jovens, eles, durante a vida inteira, né, ou a pequena parte da vida, né, que é a fase infantil, a pré-adolescência, adolescência, a juventude, eles não tinham o hábito de receber um não como resposta. Aí um belo dia esse tipo de gente vai a uma festa, por exemplo, e vê lá uma garota que eles se interessam por essa garota. E eles vão se aproximar dessa garota, querendo, né, ficar, abraçar, beijar, sei lá o quê. E se essa garota disser não para esses caras? Já imaginou que eles podem ser capazes? Lembre-se, eu disse que eles jamais ouviram não como resposta. Como que eles vão lidar com esse não? Ok? Não se preocupe em ser frustrado. Você pode sim ser frustrado. E a minha torcida nesses dias de pandemia é que você se frustre em alguns momentos da sua vida. E que depois dessa frustração, desse sentimento ruim, né, que vem junto com a frustração, que você possa fazer uma autoavaliação e ver o seguinte: por que eu me frustrei? Por que meu pai disse não para mim, a minha mãe? Por que o professor não aceitou meu trabalho e pediu que eu fizesse de novo? O que tem nele que não está de acordo com a proposta? Autocrítico, não é? Você fazendo essas coisas, você vai se tornar uma pessoa melhor, ou seja, a melhor versão de você mesmo. Então, a minha torcida é para que você se frustre nesses dias de pandemia, pelo menos em um único momento, quem sabe, né, para não ser, para achar que eu estou sendo uma pessoa malvada, mas para que você saiba lidar com esses sentimentos, né? Porque não é só de vitórias que é a vida. O segundo, exercitar. Exercitar o que é empatia. Você já procurou no dicionário o que significa ser uma pessoa empática. Então, exercitar a empatia, exercitar o diálogo. Então, não adianta só eu dialogar, eu tenho que exercitar, ouvir, ser ouvido, não é? Tem muitas pessoas que querem ser ouvidas, mas não estão prontas para ouvir. Então, não há diálogo nisso, é só um monólogo, né? É até um conteúdo, um gênero, né, um gênero literário muito interessante, né, um subgênero dentro do gênero dramático que você verá no nono ano, né, e no ensino médio. A resolução de conflitos e a cooperação. Então você tem que aprender também a resolver problemas. Não é? Então está diante de uma frustração, aquilo que eu disse para você há poucos instantes atrás, tente resolver isso. Como que eu vou resolver esse conflito? Meu pai falou não comigo, eu estou sentindo raiva do meu pai, então eu preciso resolver esse conflito. Eu preciso entender o que está na cabeça dele. Ah, ele foi arbitrário, eu vou tentar entender mesmo assim.
Ah, aquilo que ele disse não tem nada a ver. Eu vou tentar entender da mesma forma. Vou tentar resolver isso. Não só fazendo aquele joguinho, né? Ah, se você deixar eu fazer isso, eu faço aquilo. Não. Amadurecimento. E cooperação, né? Ajudar, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, eu respeito a pessoa porque ela é uma pessoa. Eu não olho para a cor da pele dela, eu não olho para o jeito que ela penteou o cabelo ou a roupa que ela escolheu usar. Eu respeito porque ela é uma pessoa, ela merece respeito. E toda vez que eu respeitar alguém, eu estou também exercitando, eu estou ajudando outras pessoas a respeitarem. Por exemplo, alguma pessoa, ela tem algum comportamento que você acha que não é um comportamento que ela deve ter. Se você for mais um para denegrir a imagem dessa pessoa, você não está ajudando. Ok? E o terceiro, agir pessoal e coletivamente, com autonomia. Então, olha, eu preciso fazer a minha parte. Tem coisas que cabem a mim. Outras coisas, eu preciso da ajuda dos outros. Responsabilidade, flexibilidade, resiliência. Resiliência é só você pensar o seguinte, você pega uma barra de aço, se você for capaz de torcer essa barra. Quando essa barra volta para o lugar, é a capacidade de resiliência que ela tem de voltar a ser o que ela era. Então, digamos que alguém falou alguma coisa que te magoou. Volte a ser o que você é. Te ofendeu? Essa ofensa ela vai ter que passar, ok? Porque você é uma pessoa resiliente. Não é? Seguindo, e determinação. Tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Hoje em dia a gente vive um grande conflito aqui no Brasil democrático. Várias pessoas, você pode até fazer isso uma análise. Várias pessoas que defendem a democracia são as mesmas pessoas que têm comportamento de pessoas antidemocratas. Não vou entrar no mérito agora, mas você já pode pensar nisso. Quando uma pessoa defende demais alguma coisa, pode saber que ela mesma não faz. E agora, para a gente encerrar, eu queria que você clicasse aqui, né, nesse símbolo, OPE Educação, Projeto de Vida com Atitude, e ali você vai entrar num site que tem um infográfico, e dentro desse infográfico tem algumas imagens. Você vai clicando, né, ou clicando se você estiver no computador, ou no toquinho se você estiver no celular, você vai vendo as profissões, o que essas pessoas fazem, ok? Aí depois tem o exercício, olha. Depois interaja, né, depois de você clicar, interaja com as imagens e as profissões do futuro e responda. Os valores humanos, ou seja, aquilo que eu acho que é bom para mim e para os outros, podem me auxiliar no meu projeto de vida? Então, se eu for construindo valores sólidos, valores justos, verdadeiros, por exemplo, a honestidade, a humildade, a responsabilidade, isso vão me ajudar no meu projeto de vida? Ok? Um grande abraço para você. Eu espero que você anote suas dúvidas e aguardo no nosso chat. Grande abraço. Até a próxima.